meu irmão, minha irmã. Mais uma vez está começando o programa Voz da Igreja. Obrigado por estar conosco neste horário, neste canal. Estamos no mês de outubro, mês missionário. Celebramos há pouco a festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso país. Celebramos o Dia das Crianças e ainda neste clima bom em que nós mergulhamos no mistério da Mãe de Deus, da nossa Mãe, daquela que nos ajuda a viver como irmãos no caminho da história, tendo celebrado então esta festa para nós importante e bonita, vamos avançando no nosso caminho missionário. Somos batizados, discípulos missionários do Senhor Jesus, chamados a ser aqui no coração da nossa pátria, sal da terra, luz do mundo, fermento na massa, anunciando Jesus Cristo, porque Ele é missão. Jesus Cristo é missão. Este é o tema deste nosso mês missionário. Vamos então mais uma vez beber da fonte. Este é o nosso primeiro bloco, bebendo da fonte, a fonte bendita da palavra de Deus que proclamamos neste domingo. Se você tem por perto a sua Bíblia, pode tomá-la. Vamos ler o texto de Marcos, que é o evangelista deste ano. Marcos, capítulo 10, versículos 35 ao 45. Tiago e João, filhos de Zebedeu, dirigiram-se a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. Jesus perguntou: Que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Concede-nos que nos sentemos na tua glória, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber, ou ser batizados com o batismo com o qual serei batizado? Responderam: Podemos. Jesus então lhes disse: Sim, do cálice que eu vou beber, bebereis. Com o batismo com que serei batizado, sereis batizados. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não depende de mim. É para aqueles a quem foi preparado. Os outros 10, ao ouvirem isso, começaram a se indignar contra Tiago e João. Jesus então os chamou e disse: Sabeis que os que são considerados chefes das nações as dominam, e os seus grandes impõem sua autoridade. Entre vós não seja assim. Quem quiser ser o maior no meio de vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro no meio de vós, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Meu irmão, minha irmã, vamos então mergulhar neste texto bonito e também exigente, que nos faz perceber qual é a dinâmica do projeto de Jesus. Qual é a dinâmica da missão? Importante nos situar de novo onde estamos aqui no caminho do Evangelho de Marcos. O texto que está anteriormente a este que lemos é o terceiro anúncio da paixão. E mais uma vez, há um anúncio que Jesus faz no seu mistério pascal e há uma incompreensão. Foi assim também depois do primeiro anúncio, foi assim depois do segundo anúncio, e mais uma vez se repete esta dificuldade dos discípulos em compreender aquilo que Jesus lhes quer falar.
Jesus é o Messias, o Cristo de Deus. E Pedro soube responder isto bem lá depois desta pergunta que Jesus põe acerca de si mesmo. Mas também lá no primeiro anúncio, Pedro quer tirar Jesus do caminho. No segundo anúncio, a discussão deles é sobre quem é o maior. E agora aqui, depois deste terceiro anúncio, nos encontramos de novo com dois dos discípulos, Tiago e João, ainda imersos numa compreensão equivocada e míope do que seja a identidade de Jesus e o seu reino. Aqueles dois irmãos vão a Jesus para pedir a ele que os coloque um à direita, outro à esquerda, na glória, quando o reino do Senhor se instalar. Aqui percebemos ainda uma compreensão equivocada do reino, como se fosse um lugar de poder, um lugar de glória, um lugar de destaque. E Jesus faz questão então que aqueles dois e os outros 10 e nós também entendamos que não é por aí o caminho do reino. Em primeiro lugar, Jesus quer ouvir deles mesmos, daqueles dois, que eles podem participar do mistério do reino. Mas para participar do mistério do reino, é preciso que sejam batizados no batismo do Senhor e bebam do seu cálice. E aqueles dois concordam, podemos sim, podemos beber do cálice e podemos ser batizados com o batismo do Senhor. Mesmo que não tenham ainda entendido propriamente o que seja isto. Mas Jesus de fato confirma, sereis batizados e bebereis o cálice, como de fato puderam fazer isto. Beberam do cálice, o cálice da entrega plena ao Senhor Jesus e ao reino. Um deles chegando até o martírio, o outro, João, vivendo vida longa e fecunda, mas no dinamismo da missão que o levou até a velhice. E também, claro, foram batizados no batismo do Senhor, isto é, tomaram para si lugar importante na missão e no anúncio de Jesus, do seu evangelho e do seu reino. Mas Jesus quer que eles entendam que a dinâmica é outra. Não se trata de disputar lugar, direita, esquerda, primeiro, segundo, maior, menor. Jesus quer que eles entendam, todos lá e nós aqui, que quem quiser ser o maior, seja aquele que serve. Quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. O Filho do Homem, a quem eles devem seguir, e nós também, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida. Servir e dar a vida. É por aqui, meu irmão, minha irmã, que passa a missão. Cada um no seu estado de vida, leigo, consagrado, ministro ordenado, cada um a partir da fé batismal que nos tornou discípulos missionários, cada um é chamado, portanto, a servir e dar a vida. Servir significa ter o reino como nossa meta, nosso ideal, nosso projeto de vida pessoal e coletivo. Servir significa exatamente ocupar-nos daquilo que vai dar ao mundo o que Deus quer para o mundo. Transformar o mundo para que o mundo seja reino de Deus, casa de Deus com os seus filhos. E dar a vida. Dar a vida. Assim como Jesus a deu em resgate por muitos, nós também damos a nossa vida. Perdemos a nossa vida por causa dele, a fim de que outros vivam. Aqui está a dinâmica do cuidado que não deixa morrer, do cuidado que expressa uma atenção, uma compaixão, uma misericórdia que nos ligue e nos torne sacramentos de Deus. O que o Papa quer é que a compaixão,
a compaixão dos discípulos missionários seja sacramento da misericórdia de Deus no coração deste mundo. Por isso, meu irmão, minha irmã, a igreja, o caminho da fé, do discipulado, não é lugar para disputas, não é lugar para destaques, não é lugar para carreirismos, não é lugar para querer ser reconhecido. O caminho da fé, o caminho da igreja, o caminho do reino, é o caminho onde cada batizado, olhando para Jesus, o Mestre e Senhor, vai aprendendo a tomar parte no seu cálice, tomar parte no seu batismo, a fim de que aí, nesta dinâmica de conformação a Cristo, de estar e de ir com Ele, sejamos como Ele, servidores da vida, cuidadores da vida, doadores da vida, para que outros vivam. E assim, nesse cuidado trocado, nesse cuidado recíproco, vamos levando adiante a vida, até que ela seja plena, como Deus quer que seja, junto dele. Mas enquanto não chega à plenitude da vida, somos chamados aqui no caminho, como Cristo, a ser servidores da vida. Também nós não viemos para ser servidos, mas viemos para servir e dar a nossa vida para que outros também vivam. Bebemos da fonte. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa. No coração deste tempo, estamos no coração do mês de outubro, mês missionário. Jesus Cristo é missão. Não podemos deixar de falar sobre aquilo que vimos e ouvimos. É nessa dinâmica que nos encontramos neste programa e no coração deste mês de outubro. Mês missionário. São Paulo VI, lá em 1975, num belíssimo texto chamado Evangelii Nuntiandi, mostrava a igreja como aquela que está no mundo para evangelizar. A igreja existe para evangelizar, isto é, para anunciar o nome, a palavra, o mistério, o reino, a pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus. Por isso é importante, meu irmão, minha irmã, nós não perdemos de vista isto. A igreja está no mundo para evangelizar. A missão da igreja é evangelizar. A missão de cada batizado é evangelizar. E evangelizar é exatamente isto, é falar daquilo que vimos e ouvimos acerca do Senhor Jesus. Aquilo que Ele fez em nós, o nosso encontro pessoal com Ele que tocou, transformou, encantou, converteu a nossa vida. É isto que nós precisamos levar adiante. E é por causa desta descoberta que fizemos de Jesus, porque Ele deu sentido, horizonte à nossa vida pessoal, eclesial, coletiva. É por esse motivo, então, que nós estamos no mundo para falar dele, para anunciá-lo, para fazer crescer o seu reino, para modificar as estruturas, para dar à igreja exatamente esta missão que ela tem e que é a sua natureza própria. E é por isso que nós precisamos agora, a partir desse mês de outubro, entrar num processo importante ao qual você também, meu irmão, minha irmã, está convidado a participar. Estamos começando com o Papa Francisco um caminho sinodal. O sínodo é uma instituição bonita que existe na Igreja Católica. E o Papa Francisco quer que esse sínodo para os bispos, ou esse sínodo
dos bispos seja vivido não simplesmente como uma reunião de bispos e outros poucos, como foi até aqui. Em 2023 haverá uma Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. Mas o Papa quer que aquela Assembleia que vai acontecer lá comece aqui. E comece neste mês de outubro, escutando toda a Igreja. Por isso entramos com o Papa num caminho sinodal. Aquele sínodo em 2023 vai tratar exatamente da sinodalidade da Igreja. E haveremos de explicar isso melhor. Mas o Papa quer que este tema do sínodo já aconteça exatamente sendo um caminho de escuta, de sinodalidade. Não vamos apenas tratar lá daquilo que a Igreja deve ser, sinodal. Mas o Papa quer que este caminho que começa agora e que vai nos levar ao sínodo sobre esta matéria, já seja um caminho vivido na sinodalidade. Sínodo significa caminhar juntos. Caminhar juntos. O sínodo que o Papa reúne junto de si em Roma é para que os bispos e outras pessoas do mundo inteiro discutam, reflitam com ele alguma matéria. É estar junto com o Papa para fazer um caminho com ele de escuta e de discernimento. Isso se faz em cada sínodo. Mas o Papa quer que este sínodo seja vivido por toda a Igreja. Por isso, meu irmão, minha irmã, a partir do dia 17 de outubro, cada diocese entra também com o Papa neste caminho sinodal. Por uma igreja sinodal, participação, comunhão e missão. Este é o tema do Sínodo de 2023, que nós começamos então a percorrer a partir deste dia 17 de outubro. Cada diocese, nessa data, também a nossa, vai então marcar o início do caminho com uma celebração. Uma celebração que vai, portanto, convocar toda aquela diocese para um caminho de participação, um caminho de escuta, um caminho de discernimento, e isso a partir de baixo vai chegar então ao sínodo do Papa com os bispos lá em 2023. Cada diocese, também a nossa, vai viver agora um período bonito de escuta. Haverá um questionário que você, meu irmão, minha irmã, onde quer que você esteja, você individualmente, o seu grupo, o conselho, a pastoral, o movimento, a nova comunidade da qual você participa, você poderá, sozinho ou juntamente com o seu grupo, poderá responder a este questionário. Serão 10 temas importantes que o Papa quer que nós conversemos sobre eles e apresentemos aquilo que de fato vivemos, sentimos e percebemos no meio de nós. O Papa quer esse senso dos fiéis. Esse senso dos fiéis vai ajudar o Papa lá em 2023 a pensar, a organizar, a discernir os caminhos para a Igreja neste tempo. Então haverá uma data futura em que todas as pessoas, comunidades e grupos da nossa Igreja, cada um poderá participar com a sua resposta, conversando com os seus, a partir da sua base familiar, a partir da sua base eclesial, a partir do seu carisma, cada um vai poder então oferecer o seu olhar, as suas respostas para este questionário, onde vamos tentar penetrar a Igreja, a sua presença no mundo, a sua natureza, as suas estruturas, as suas formas de participação. Sinodalidade é isto, é oferecer a cada um que participa ali da comunidade a possibilidade de participar não só deste questionário, mas também da vida e da missão da Igreja a partir das bases. Não dá
para ir sozinho. Não dá para que o sacerdote que está ali naquela comunidade ou aquela liderança vá sozinho. É importante que se crie, de fato, uma concepção de que a missão é vivida colegialmente. Que é preciso, não só agora, nessa etapa de escuta, de resposta ao questionário, de discussão sobre o tema do sínodo, não se trata só agora de dar voz e dar vez, mas temos que nos organizar para que as estruturas da nossa igreja, desde a comunidade até a diocese, que é o que nós conhecemos, possa ser construída essa estrutura a partir de muitas vozes, muitas presenças. É assim que o Espírito fala à igreja. É assim que nós precisamos discernir. É assim que vamos sentindo aquilo que o Espírito quer falar à igreja deste tempo. Por isso, esteja atento. Em algum momento, neste segundo semestre, até o final do ano, você vai receber aí na sua comunidade, no seu grupo, este questionário que está sendo preparado, a fim de que venham as respostas. Nós teremos até o mês de março do próximo ano para organizar a síntese da nossa diocese. Aquilo que vier das pessoas, dos grupos, das pastorais, dos movimentos, das comunidades, das paróquias, das foranias, isso tudo será sintetizado em 10 páginas, para que ali apareça o olhar da nossa diocese sobre ela mesma. Este olhar será também enriquecido com a sua resposta, com o seu olhar, com a sua capacidade de avaliar o caminho até aqui. Não deixe de participar. O que eu quero dizer é que esse é o lugar de participar. Não se trata de continuar, atacando-nos mutuamente lá na rede social, falando mal uns dos outros, criticando esta ou aquela forma de ser igreja. É preciso que agora aquilo que nós pensamos sobre o que a igreja é, tem feito, ou como ela tem se estruturado, que isso agora venha para o questionário. Você pode participar, deve participar, fazer chegar a nós aquilo que você hoje pensa e aquilo que você hoje vê na igreja, a fim de que nesse caminho vá se desenhando a igreja que somos, mas mais do que isso, cheguemos à igreja que devemos ser. Mas é preciso ver primeiro o que fizemos de nós, o que temos feito, como estão as estruturas, como estão, digamos, as presenças e participações dos diversos estados de vida no caminho da igreja, a fim de que possamos retomar com o Papa Francisco a igreja que devemos ser no coração deste tempo, com os desafios deste tempo, com as pandemias desse tempo, com os vulneráveis desse tempo, com as regiões missionárias deste tempo, regiões geográficas, existenciais, culturais. É aí que nós precisamos evangelizar, anunciando Jesus, o seu reino, o seu evangelho, a sua verdade. Vamos juntos. Espero contar com você, com a sua participação nesse momento importante de escuta em vista do Sínodo dos Bispos que vai acontecer então lá em 2023. Reze. Comece rezando hoje para que esse processo nos leve a ser uma igreja mais de Cristo, mais do reino, mais do evangelho. É isto que o Papa Francisco quer para nós todos. No coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença.
na tradição da igreja. Na tradição da igreja há muitas orações, há muitas invocações ao Espírito Santo de Deus. Há uma delas que nós invocamos como igreja nos grandes momentos, sobretudo de concílios, sínodos e reuniões maiores, invocamos desde o cristianismo da primeira hora, atribuída a Santo Isidoro de Sevilha, que morreu em 636, no século VII, portanto. De lá para cá, esta oração atribuída a Santo Isidoro acompanhou, portanto, a igreja nos seus momentos mais bonitos e mais decisivos. É uma oração que invoca o Espírito Santo. E é essa oração que nós vamos também utilizar ao longo do caminho sinodal, que começa então neste dia 17 de outubro em cada diocese. Quero terminar este nosso programa, este último bloco, com esta oração que nós vamos usar muitas vezes quando nos reunirmos para responder ao questionário, para rezarmos na intenção do sínodo, para refletirmos sobre esta matéria. Certamente, invocar o Espírito é o primeiro ato para que, iluminados pelo Espírito de Deus, possamos pensar nossa vida, nossa fé, nossa missão e a evangelização que precisamos realizar neste tempo. Então, convido você, meu irmão, minha irmã, a tomar parte comigo nesta bela oração que tem como título Aqui estamos, Espírito Santo, a fim de que esta prece que fazemos agora já seja também o nosso momento orante inicial para o nosso caminho sinodal. Aqui estamos diante de vós, Espírito Santo, estamos todos reunidos no vosso nome. Vinde a nós, assisti-nos, descei aos nossos corações. Ensinai-nos o que devemos fazer, mostrai-nos o caminho a seguir, todos juntos. Não permitais que a justiça seja lesada por nós, pecadores, que a ignorância nos desvie do caminho, nem as simpatias humanas nos tornem parciais, para que sejamos um em vós e nunca nos separemos da verdade. Nós vos pedimos, a vós que sempre e em toda parte agis em comunhão com o Pai e o Filho pelos séculos dos séculos. Amém. Na tradição da Igreja. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis, cuidado e amor na hora certa.